Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar de um tema que está incomodando um pouco muita gente, né? Nós vamos falar como lidar com o medo, né? Como lidar com essa sensação e esse comportamento que nós estamos tendo hipervigilante. Eu sempre trouxe para vocês, né, os comportamentos sabotadores, a gente sempre falou sobre isso, a gente sempre trouxe material para vocês para identificar os comportamentos sabotadores, identificar aquilo que pode estar, né, nos impedindo de avançar. E aí, no meio disso tudo, aconteceu agora essa pandemia. Então, muita gente está experimentando esse comportamento hipervigilante. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu deixei até aqui separado algumas coisas que é para a gente ir conversando. A gente tem ouvido muita gente falar muita coisa e o que é importante nesse momento? Saber que se sentir assim é normal, tá tudo bem. Tá tudo bem a gente sentir medo, tá tudo bem a gente se sentir angustiado. Semana passada mesmo eu tive o meu dia ali, né, meio preocupada, tensa, angustiada. Você fica naquela sensação assim, dá vontade de sair correndo, né? E então é normal. O que a gente tem que cuidar é para que esse comportamento ele não seja ali mais, ele passe a ser aquela coisa do cotidiano. É isso que é importante a gente entender. Que nesse período agora, que é um período que é inédito para todos nós, né? Um período que nós estamos vivendo que não estávamos habituados, né, a passar por isso, talvez há 100 anos atrás, né, quando teve lá um caso, né, de vírus assim, mas para nossa geração não. Então, a gente está sentindo angustiado, então é normal se sentir assim. Não fique, não posso me sentir assim. Não, se permita também sentir, se permita ficar com medo, se permita ficar inseguro, isso é normal. O que nós estamos falando para você é que a gente não pode permanecer naquele sentimento. A realidade que nós estamos vivendo, ela é diferente, né? Então, ela vai sim nos levar a ter um comportamento mais hipervigilante. Mas o comportamento hipervigilante, ele nos traz a sensação do medo, mas uma sensação de medo muito exacerbada. Então, é isso que a gente está conversando aqui. É aquilo que sai de uma normalidade. Então, nesse momento, experimentar o sabotador hipervigilante, ele é considerado normal, porque nós estamos vivendo uma situação diferente. O que nós não podemos é permitir que a gente fique no modo, né, agindo no piloto automático ali, no modo hipervigilante. É essa a diferença. Porque sentir medo, todos nós vamos sentir. Angustiados em algum momento, todos nós vamos sentir. A gente não vai permanecer neste sentimento. Então, é por isso que eu queria, né, conversar com vocês aqui, vocês que já apoiam o meu trabalho, ou talvez estejam conhecendo agora. Vamos ter um momento de olhar para os nossos medos e falar, né? Observa o que você está sentindo. Né? Eu acho que eu estou sentindo uma angústia, né? Estou sentindo uma insegurança. Então, comece a observar qual o sentimento que você está tendo no momento. Qual a sensação, né, que esse sentimento ele está trazendo para você. Porque é importante a gente observar que os sentimentos de perigo, os sentimentos causados pelo hipervigilante, ele vai nos causar, né, ele vai se transformar dentro de nós em ansiedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para quando tudo isso passar, a gente não esteja ali com um comportamento totalmente diferente do que a gente tinha anteriormente. Estamos mais ansiosos, mais estressados, né? É importante que a gente, neste momento, a gente comece a observar o nosso eu. A gente comece a tomar conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Por quê? Aquilo que eu falei anteriormente, todos nós vamos experimentar nesse período.
Mas se eu começar a cuidar da minha cabeça, eu começar a cuidar dos meus sentimentos, chances são de que esse comportamento ele não perdure para depois da pandemia, tá? Então vamos lá. Vamos pensar que você hoje teve um dia ruim, tá? Você teve um dia ali ruim, você experimentou várias sensações de angústia, de medo, de insegurança. Você experimentou isso. E aí você não bloqueou esses sentimentos, tá? Uma coisa é você sentir, falar, poxa, hoje eu estou angustiado, mas também está acontecendo isso. Você dialogou e você tomou conhecimento do sentimento. Não é só que estou angustiada, aí você vai lá desconta na comida, ou você se estressa com alguém, você briga com um familiar que está dentro da tua casa. É você tomar conhecimento do seu sentimento. Porque se você passar períodos demais remoendo esse sentimento, trazendo à tona esse comportamento, você vai gerar uma ansiedade maior e aí você vai ter outros problemas. Então, converse com o seu medo. Tem um diálogo com ele, isso mesmo, converse. Chama ele aí. Tá, eu tô com medo do quê? Eu tô com medo porque eu tô isolado aqui, mas eu tenho medo de que o passarinho que pousa na minha janela traga o coronavírus. Eu tô com medo de sair, de abrir a minha janela, abrir a minha casa e entrar um vento e trazer o coronavírus. Aí você começa a perceber que você está tendo alguns medos que são irracionais. Né? Aí você começa, porque se eu pegar, não vai ter isso, eu não vou ter recurso, ou eu não vou conseguir médico, eu não vou... Aí você começa a dar uma voz maior para um medo. A gente tem que avaliar o nosso medo. Eu tô com medo porque eu tô no grupo de risco. Isso é um medo racional. Entende? Então, você tem que dialogar com o seu medo. Observe quais os pensamentos que ele está te falando, está te dando. Se é um pensamento irracional, se é um pensamento racional, agora, você precisa conversar. Porque se você conversar com o seu medo e começar a falar isso em voz alta com você ali, poxa, eu tô com medo, eu tô com medo de pegar esse celular aqui e esse celular aqui me causar coronavírus. Tá, mas eu não levei o celular na rua, eu não vim da rua, eu tô em quarentena há 15 dias. Como que esse celular que vai me passar coronavírus? Entende? Se eu tivesse chegado com ele da rua, ok, vou esterilizar o meu celular, porque ele pode estar contaminado, vou lavar as minhas mãos, blá, blá. Mas se eu estou com o celular, não vem ninguém da rua, eu estou confinado, aí já é um medo irracional. Então, comece a falar em voz alta com o seu medo, conversando, dialogando, para que você entenda o que você está sentindo, para que você entenda quais os comportamentos que aquele medo, aquele pensamento está trazendo para a tua vida. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a ver que a gente tem alguns pensamentos que são irracionais, que a gente está exagerando. Então, isso vai começando a diminuir o nosso quadro de estresse, o nosso sentimento de ansiedade. É importante que a gente fale que o nosso cérebro ele é química. Então, se você joga para o teu corpo pensamentos, né? Você pensa, quando você pensa, você alimenta uma emoção. Se você alimenta uma emoção de medo, de angústia, você vai ter o quê? Uma liberação de um hormônio para você, né? Que é o hormônio do estresse. Se você faz um diálogo com o seu medo, e aí você comenta, não, isso aqui é um medo irracional, isso aqui realmente é um medo racional. Se você começa a dialogar ali, você não vai liberar tanto hormônio do estresse para o seu corpo. Então, dosar, né? E aí, você vai ter que trabalhar aqueles medos que são racionais de uma forma racional, né? O que de pior pode me acontecer se esse meu medo aqui acontecer, né? Se isso aqui que eu estou pensando. Então, a gente tem que racionalizar, dialogar. Né? Isso que pode acontecer. Então, você vai começar a administrar aquele sentimento ali. Porque você viu o pior cenário possível sobre aquele assunto. Tá? Às vezes, fazer essa transição do pior cenário possível
fica às vezes difícil quando a gente já está operando num modo de medo, de angústia já há mais dias. Então, busque falar com alguém. Existem muitas plataformas que estão oferecendo até profissionais gratuitamente para falar com você. Então, busque fazer isso, busque conversar com alguém. Ah, não, mas eu não quero falar com um profissional. Fale com aquela pessoa que você tem intimidade, que você confia, que pode te ajudar a racionalizar os seus medos, né? Lógico que às vezes não vai dar para ser pessoalmente, mas graças a Deus, né, nós temos a tecnologia. Ligue o vídeo da sua conversa, o vídeo traz essa sensação da pessoa mais perto de você, né? Traz a sensação de que a pessoa está ali. É possível, né? Ela está mais acessível. Então, ligue o vídeo, converse com a pessoa. Eu quero deixar aqui, para a gente finalizar, algumas dicas para que você possa passar por esse período agora e você trabalhar a sua mentalidade, tá? Então, a primeira dica que eu quero deixar é: faça meditação. Isso mesmo. Faça uma meditação. Tire ali 3 minutinhos. Se você tem dificuldade de se concentrar, vá até o YouTube e procure lá por meditação guiada. A meditação guiada, ela vai te ajudar nesse processo, né? Que você está se adaptando a essa técnica. Então, vá lá, busca. Agora, se você você tem a facilidade da meditação sem precisar de ser guiada, faça. Não precisa ser um longo período, né? Faça alguns minutinhos na parte da manhã, alguns minutinhos na parte da tarde, outros à noite, mas faça um períodozinho de minutos ali de meditação, porque isso vai te fazer um bem enorme, enorme, acredite. É um bem enorme que vai fazer para você. Outra coisa é parar de suspirar de amargura pela casa. Eu estava conversando com uma cliente e ela falando comigo, mas ela estava dando uns suspiros tão amargurados, e aí eu virei para ela e falei assim: você sabe para que serve o nosso ar, né? O oxigênio que nós respiramos? Então você tem que cuidar da sua respiração. A sua respiração, se você ficar ofegante, ela não chega até o seu cérebro. Então você tem que respirar calmamente. Então cuide da sua respiração. Respire. Não é para puxar o ar a ponto de ficar tonto. Respire. Existem vários mecanismos de respiração. Eu gosto muito de conversar quando eu estou ensinando meus clientes algumas técnicas, né, de relaxamento. E eu gosto muito de falar: respire contando até 6, respire contando até 7, solte contando até 6. Faça comigo, ó. Você vai puxar o ar enquanto eu conto até 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repita, faça ciclos, né, de 3 vezes repetindo essa respiração. Você vai ver o quanto isso vai te ajudar. Então, pare de ficar respirando pela cara. Ai. Aí não chega a respirar completamente. Então, pare com isso. Isso é um comportamento que vai deixar você mais estressado e quem está à sua volta muito estressado. Então, utilize a respiração para ser uma técnica ou mais uma arma que você vai utilizar neste momento de confinamento, tá? Uma outra coisa que eu deixei anotada aqui: faça atividade física. Ai, Divana, como é que eu vou fazer atividade física dentro de casa? Eu não fazia nem fora, agora você quer que eu faça dentro de casa? Pois é. A atividade física, ela libera dopamina. Então, nós estamos falando que o nosso cérebro é químico, então a gente tem a oportunidade de estar liberando dopamina. Como que você vai fazer isso? Você pode fazer em casa polichinelo, a não ser que você tenha alguma restrição, tá? Mas você pode fazer polichinelo, pular corda invisível, né? Ah, não tem a corda, mas finge que tem uma corda de pule. Pratique alguma atividade que vai colocar o seu corpo em movimento para que você possa liberar dopamina, tá? Então, faça atividade física mesmo que em casa. Faça um detox do que você anda vendo e ouvindo. É óbvio que nós temos que nos manter informados, mas informações em excesso, ou então essas informações que ficam ali o tempo todo nos colocando em um estado de pânico, vai te fazer ficar doente.
Então, cuide, faça um detox. A gente liga a TV, só se fala nisso. A gente vai para o WhatsApp, só se fala nisso. A gente vai para o Instagram, só se fala nisso. Então, a gente tem que começar a buscar coisas, né, que nos ajude a passar pelo momento e não piore a sensação do momento. Então, comece a fazer um detox. Faça um detox de grupo. Se o grupo está colocando muita coisa sobre o assunto, pare de entrar no grupo. Se você tem aquele parente que fica te mandando aquelas orações, eu recebi um dia desse um vídeo, né, que era uma oração misturada com uma... Gente, a coisa era tão triste que eu chorei. Eu terminei ali um vídeo, um minuto e alguma coisa, começou com uma bela música, mas o vídeo foi carregando uma energia tão negativa, tão triste, que eu saí do vídeo ali muito pior. E olha que eu já estava num dia ruim, porque eu tinha perdido o meu cachorrinho. Então, a emoção já estava ruim. Aí eu ainda fui assistir um vídeo achando que eu ia encontrar ali um alento para minha dor, e não, eu piorei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós já estamos vivendo um período de dor, nós já estamos vivendo um período difícil. Se você começar a buscar, não fizer um detox, você vai começar a se alimentar de coisas muito tóxicas para você. E outra coisa, crie uma rotina para este momento. Se você está confinado em casa e você não pode trabalhar, crie uma rotina para você fazer. Assista uma videoaula, se inscreva num curso gratuito, faça alguma coisa, né? Coloque qual horário que você vai fazer as suas refeições, qual horário que você vai fazer atividade física, qual horário que você vai fazer meditação. Então, crie uma rotina para esse momento que você está vivendo. Se você tem a oportunidade de trabalhar em casa, e agora tem muita gente dentro de casa também, né? Às vezes a pessoa já trabalhava home office, mas agora a casa está lotada. Então você vai ter que criar uma rotina junto com a sua família ali, para que você possa continuar sendo produtiva, você possa continuar produzindo. Então tudo isso vai fazer com que você saia desse quadro que a gente começou falando aqui, que é do sabotador hipervigilante, que é esse comportamento hipervigilante que nós estamos tendo. Tá? Então, cuide tudo isso que eu falei para você, que você vai perceber, que você vai começar a experimentar sentimentos diferentes. O que não pode é você continuar se alimentando de coisas tóxicas neste momento. Tá bom? Então fiquem com Deus, eu espero ter contribuído com você, contribuído com a sua vida. Se de alguma forma fez sentido para você, deixe o seu curtir, deixe o seu joinha no vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que esse vídeo possa estar colaborando, contribuindo com elas também. Um forte abraço, um beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau.